Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que o Senhor traga o descanso e o consolo que o seu coração precisa. Eu sei que os seus dias ultimamente não têm sido fácil, parece que é só colocar o pé para fora de casa logo pela manhã e as lutas já vêm. É a pressão no trabalho, são as contas, é o trânsito, as pessoas com quem a gente tem que conviver. E parece que quando chega a tarde, nós voltamos para casa e nós achamos que enfim teremos um pouco de paz, mas aí nós percebemos que os problemas continuam. Quando não é o problema na nossa casa, na nossa família, são problemas com os parentes, são notícias que nós recebemos no WhatsApp de pessoas que estão com doenças, pessoas que estão passando por tantas dificuldades, e aí é normal que nós fiquemos desanimados, não é verdade? Mas o mais importante é que você está aqui agora. Você está aqui para receber uma palavra, você está aqui para orar junto comigo e desde já eu quero te agradecer, porque eu sei que você tem os seus afazeres, mas todos os dias você está aqui comigo. E eu costumo dizer o seguinte: quando nós começamos o nosso dia em oração e terminamos em oração, tudo o que acontece ao longo do dia coopera para o nosso bem. Amém? Então essa é a certeza que você tem que ter no seu coração. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que está escrito em Romanos capítulo 8, o versículo 28. Irmãos, eu confesso para vocês que eu tenho essa fé, eu tenho esse bom ânimo diariamente, crendo que Deus faz tudo cooperar para o meu bem, porque eu também passo por lutas. Eu também tenho as minhas preocupações, eu tenho minhas ansiedades, e eu aprendi que não tem como viver neste mundo sem ficar com ansiedade, mas nós devemos aprender a lidar com ela. Não podemos deixar que o medo, a ansiedade, as preocupações roubem a palavra de Deus no nosso coração. Não podemos deixar que nada tire o nosso foco, a nossa fé no Senhor Jesus. Amém? E hoje eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com vocês uma mensagem que vai trazer ânimo, mas que também vai te mostrar o que você precisa fazer para vencer os gigantes na sua vida. Você tem enfrentado batalhas e o diabo ele já quer que você entre na batalha como um derrotado, como alguém que já perdeu. Mas quando você olhar para a palavra que eu vou te trazer hoje, você encontrará fé e você jamais será abalado. Amém? A Bíblia diz que o justo, ele pode até tropeçar e cair, mas o Senhor o sustenta pela mão. O Senhor jamais deixará que ele seja abalado para sempre. E é por isso que eu não conheço uma pessoa sequer que ore, que busque ao Senhor, que continue desanimado por muito tempo. Irmãos, é verdade, as lutas vêm com todas as forças, parece que não vamos suportar. Mas quando buscamos ao Senhor, nós recebemos o refrigério que vem de Deus. É como se você estivesse neste mundo que está contaminado pelo pecado e houvesse uma nuvem de contaminação sobre nós, e isso vai tirando a nossa força, a nossa fé. Mas quando você ora, é como se abrisse uma porta sobre a sua cabeça, no qual você começa a respirar um ar puro, um ar novo, um ar fresco que vem dos céus. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, amém? Nós vamos começar a respirar um ar puro, um ar novo, que vai renovar a nossa vida espiritual, a nossa vida em todas as áreas. Glória a Deus. Irmãos, mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Por isso, se você ainda não é inscrito, é só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Clica aí agora e depois, quando você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações dos vídeos novos que eu colocar, tá bom? Se você quiser conferir aí se o seu sininho está funcionando, clica nele de novo e veja se está selecionado a opção todas, porque tem muitas pessoas me dizendo que não têm recebido as notificações e talvez seja por isso, ok? Então, irmãos, eu quero ler duas passagens, sendo que a primeira todos nós conhecemos. Está lá em João capítulo 16, o versículo 33. Olha o que Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Olha aqui, irmãos, Jesus não está passando a mão na cabeça de ninguém. Jesus nunca ocultou a verdade. Ele veio para nos dar uma vida em abundância. É isso que ele diz em João capítulo 10. Mas ao mesmo tempo ele diz que por mais que tenhamos uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida abençoada, ainda assim passaremos por lutas.
Só que ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E talvez você pense: mas o que é ter bom ânimo, pastor? Ter bom ânimo, irmãos, não é apenas ter pensamento positivo sobre as coisas. É também decidir enfrentar os problemas e as lutas com otimismo e principalmente com fé em Deus. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que têm pensamento positivo, estão sempre confessando a vitória, mas elas não tomam a decisão de enfrentar os problemas. Elas ficam na zona de conforto e com isso elas não recebem as promessas, não recebem as vitórias que Deus deseja dar a elas. E a outra passagem que eu quero ler para vocês está em 1 Samuel capítulo 17, em que nós vamos ver o exemplo de Davi, que era um jovem rapaz que tomou a decisão de lutar contra o gigante Golias, que era algo que nenhum guerreiro do exército de Israel teve coragem de enfrentar. Eu quero ler para você o versículo 48 ao 50. Olha o que está escrito. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Glória a Deus, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos gigantes têm surgido na sua vida? Quantos Golias você tem enfrentado ultimamente? Ele pode vir como uma crise no casamento, uma dívida no banco que vem crescendo a cada dia, ou o gigante que está tirando a sua paz é uma doença grave, ou até mesmo a morte de alguém que você amava tanto e agora você não consegue superar a dor do luto. Eu não sei qual é o seu Golias, mas eu sei quem é o Deus que vai mandar você pegar essas pedrinhas no chão e atacar o seu inimigo. O diabo, irmãos, ele é especialista em nos acusar, é especialista em nos fazer lembrar daquilo que deu errado, daquilo que tira a nossa paz. Mas eu creio que hoje a tua vitória está garantida. Irmãos, quando Jesus disse para os discípulos terem bom ânimo, Jesus falou essas palavras porque eles estavam morrendo de medo de serem perseguidos, presos e até mortos por cumprirem o chamado de Cristo. Jesus já tinha dito que quem não tomasse a sua cruz e o seguisse não era digno de ser chamado seu discípulo. E naquela época, irmãos, eles entendiam muito bem o que era a cruz. A cruz era um sinal de vergonha, de humilhação, era um símbolo de maldição. As pessoas que eram crucificadas eram as pessoas de pior espécie, assassinos, estupradores, e Jesus estava indo para a cruz. Agora imagine ele dizer: olha, você precisa me seguir, trilhar os mesmos caminhos que eu. Irmãos, naquela época, a cruz trazia um pavor na mente das pessoas, só delas pensarem. Imagine então a angústia daqueles homens de saberem que eles teriam talvez um fim cruel, assim como Jesus. Mas se eles conseguiram se manter firmes até o fim, nós vamos conseguir também. Amém? E se nós continuarmos lendo a passagem de Davi, nós vamos ver que ele pegou a própria espada do gigante Golias e cortou a sua cabeça. Irmãos, a partir dali, Davi deixaria de ser o simples pastor de ovelhas e ele se tornaria um grande guerreiro, ao ponto de o rei Saul colocá-lo como comandante do exército de Israel. E se isso não fosse o bastante, Davi se casou com a filha do rei e ele se tornou um dos grandes homens de confiança dele. E sabe por que Davi foi honrado pelo Senhor à vista de todos os homens? É que Davi, ele teve bom ânimo. Diante daquela afronta do gigante, Davi não se acovardou, assim como o povo de Israel. Davi enfrentou aquele gigante. E lembra do que eu disse aqui no começo da mensagem? Ter bom ânimo não é apenas ter pensamento positivo. É você tomar a decisão de enfrentar o problema. É você parar de fugir das suas responsabilidades e você assumir a realidade. Irmãos, não adianta vivermos na ilusão. O mundo, ele tenta nos manter nesta ilusão das redes sociais, das novelas, mas quando você olha para a sua realidade, ainda que seja uma realidade feia, difícil de ser encarada, mas pelo menos é a realidade, e Deus vai te dar as condições, vai te dar a capacidade para resolver toda a sua vida, para colocar toda a tua casa em ordem. Amém? A Bíblia diz no livro de Efésios que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que o vinho, ele nos entorpece. O vinho nos deixa embriagado, nos deixa anestesiado diante das realidades da vida.
Mas quanto mais você busca o Espírito Santo, ele vai te trazendo sobriedade. O Espírito Santo vai te dando luz, ele vai te dando uma visão clara de como você pode e deve transformar a sua vida. Amém? Por isso eu desejo que você tenha muito bom ânimo a partir de hoje, que você mantenha a sua cabeça sempre erguida e principalmente enfrente os problemas. A Bíblia conta aqui que o gigante Golias foi em direção a Davi, mas Davi não recuou, pelo contrário, ele foi em direção ao gigante. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo está falando com muitos de vocês. Se você tem sido tocado aqui por esta mensagem, deixe aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta palavra, Deus falou comigo hoje. Comente aqui para estimularmos outras pessoas, tá bom? E agora, irmãos, chegou o momento da oração, o momento tão importante. Eu creio que o Senhor vai agir em nosso favor, mas tem que ser uma oração com fé. Por isso, deixe de lado todas as distrações, feche os seus olhos e vamos orar juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença para Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo aqui diariamente. Oh, meu Pai, eu Te louvo pela nossa vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos estão atribulados, passando por problemas que parecem nunca chegar ao fim. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está nos renovando hoje. E a Tua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como de águias. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor está nos renovando agora pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Pai, eu também clamo pela vida deste Teu filho e Tua filha, que já não suportam mais tanta dor e tristeza na alma. Ó Senhor, no passado essa pessoa tinha sonhos, ela tinha esperança, mas hoje parece que a tristeza tomou conta dela e ela não consegue mais se alegrar. Oh, meu Deus, liberta essa pessoa, meu Pai, da depressão. Acaba, meu Pai, com essa síndrome do pânico, com esses remédios, Pai, que ela tem tomado, mas ela não nasceu tomando esses remédios. Essa doença não pertence a essa pessoa, meu Pai. Por isso, ó Deus, hoje esse gigante vai cair por terra, em nome de Jesus. Pai, vai fazendo com que essa pessoa seja curada cada vez mais, que ela venha deixando esses remédios com a orientação médica, que o próprio médico veja a mão do Senhor sobre esta vida. E que a cada dia, Senhor, o milagre seja notório, que as pessoas à sua volta percebam e vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus dos pequenos, dos fracos, mas Tu és o Deus que capacita. Assim como Davi enfrentou o gigante Golias e ele venceu com apenas um estilingue e pedrinhas nas suas mãos. Pai, nós não precisamos de muito, nós entregamos nas Tuas mãos agora tudo o que nós temos e acreditamos que o Senhor vai multiplicar em nossas vidas. Acreditamos que essas aflições vão nos levar adiante, elas vão nos levar para mais próximo do Senhor. Pai, nós tomamos posse dessa promessa de que o Senhor já venceu o mundo por nós e por isso nós nos apegamos naquela promessa que diz que quando somos fracos é aí que nós somos fortes. Oh, meu Pai, eu libero a Tua bênção sobre os meus irmãos e eu Te peço, a unção do Espírito Santo está quebrando agora todo jugo de escravidão, está quebrando agora toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.